Salmo 37, nós vamos ler os versículos 39 e 40. Hoje sim, a última pregação no Salmo 37. Salmo 37, versículos 38, versículos 39 e 40. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele, porquanto se refugiam nele, diz o texto hebraico. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Eu fui obrigado, neste período de Black Friday, a comprar um computador novo. Porque o computador antigo, que já tinha mais de 15 anos de uso, não aguentou mais. Os últimos 6, 7 anos, aquele computador ali eu estava conseguindo levar ele funcionando. Mas eu sabia que a qualquer momento não teria mais volta. E há 2 semanas atrás foi esse momento, quando não houve mais volta. Esse computador antigo, ele só sobreviveu por tanto tempo, 15 anos, mais de 15 anos, porque quando eu comprei ele com uma configuração bem generosa para a época. 4 GB de RAM na época era o topo que tu podia comprar de RAM. E além disso, eu deixei de usar o Windows Vista com o qual ele veio e eu passei a usar várias distribuições do Linux, né? Porque se eu continuasse usando, eu não conseguiria instalar o Windows 11 nele. Simplesmente não rodaria. Né? Nem o Windows 10 provavelmente rodaria. Talvez o 8 chegasse a rodar. Ele só funcionou por bastante tempo porque eu troquei o Windows pelo Linux. Então isso me permitiu ter um sistema operacional moderno em que eu pudesse controlar exatamente as configurações do meu computador para não ficar tão pesado assim para mim continuar usando ele por tanto tempo. Agora, o que é o Windows? Né? A gente compra o computador, ele vem com Windows. Ou o que é o Linux que eu passei a usar? Bom, eles são sistemas operacionais. São softwares. Operacionalizam os recursos de processamento, memória e armazenamento do hardware, possibilitando a realização de um sem número de tarefas. Um sistema operacional sem um hardware não faz nada. Né? Um software sem um hardware, onde ele possa rodar, não faz nada. E do mesmo modo, um hardware sem um software, nada faz. A computação, portanto, não é uma escolha entre o hardware e o software. A computação, na verdade, é a união das duas coisas. Assim também é a vida cristã. A vida cristã só existe a partir do entendimento unificado de quem é Cristo. E quem é Cristo? Cristo é tanto Senhor quanto Salvador. A vida cristã só é possível a partir desse entendimento unificado de que Cristo é tanto Senhor quanto Salvador. E ainda assim, muitos cristãos vivem a sua vida como se eles pudessem escolher. Eu quero Cristo como Salvador, mas eu não quero Ele como Senhor. Se eles aplicassem isso quando fossem comprar um computador, eles iriam comprar um hardware sem um software, ou então um software sem um hardware, que não teria valor nenhum. Essas pessoas, elas querem Jesus, mas elas não querem Jesus por completo.
Elas querem Jesus como seu Salvador. Elas querem Jesus como aquele que as livra e salva das aflições dessa vida. Mas elas não querem Jesus como Senhor. Eles não querem Jesus como aquele que determina como elas devem viver as suas vidas. Tais pessoas querem o Jesus que as livra das aflições dessa vida, mas não o Jesus que determina como elas devem viver as suas vidas. Elas querem Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Com as palavras delas, elas até confessam, elas dizem, não, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Elas confessam isso. Mas essa confissão é apenas a boca para fora. Na prática, na vida diária, essas pessoas desprezam o senhorio de Jesus. Esse desprezo por Jesus como Senhor é demonstrado pela desobediência a Ele, conforme o próprio Jesus adverte em Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? O desprezo pelo senhorio de Jesus, a rejeição de Jesus como Senhor, se mostra pela desobediência. A pessoa com seus lábios diz, não, eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. E Jesus diz, ah, é mesmo? Como é que então tu não me obedece? Se eu sou o teu Senhor, por que tu não me obedece? Você que está aqui, imagino eu, você confessa a Jesus como Senhor e Salvador. Mas você vive em submissão a Jesus? Ou você chama a Jesus de Senhor, mas não obedece a sua palavra? Você quer apenas o Jesus que te livra das aflições dessa vida, mas não aquele que determina como deve ser a tua vida em meio a essas aflições. Você se ofende com o senhorio de Jesus, você se ofende com a prerrogativa que Jesus tem de determinar tudo aquilo que você deve fazer e como você deve viver neste mundo. Se você se ofende com o senhorio de Jesus, você não tem a Jesus como Senhor. E se você não tem a Jesus como Senhor, você também não o tem como Salvador. Porque Jesus é um pacote completo. Jesus é um combo. Ou você recebe Jesus por completo, ou você não recebe Jesus de forma alguma. Ou você tem Jesus por inteiro, ou você não tem de forma alguma. Se a fé com a qual você crê em Jesus para ser salvo é verdadeira, você haverá de crer em tudo o que Jesus te ordena na sua palavra. A fé que verdadeiramente crê também obedece. E é por isso que, crendo em tudo que Jesus te ordena na sua palavra, você obedecerá toda a Escritura. Então, se a tua fé em Jesus não te leva a obedecê-lo como Senhor, a tua fé em Jesus é falsa. E se a tua fé em Jesus é falsa, Jesus não é o teu Salvador. Ou você recebe Jesus na sua totalidade, como Salvador e Senhor, ou você não tem a Jesus de forma alguma. Se você não tem a Jesus como Senhor e Salvador, quem é o teu Senhor, então? Quem é o teu Salvador? O Salmo 37, nesses 2 versos finais, tratam de Jesus como o Senhor e Salvador do seu povo em meio às aflições dessa vida. E você demonstrará quem é o teu Senhor, quem é o teu Salvador,
a partir das atitudes que você tem durante os períodos de aflição. De fato, você demonstra que Jesus é o teu Senhor e Salvador no dia a dia, à medida em que você nega a si mesmo e se submete a Jesus, obedecendo como Senhor. No entanto, muitos falsos crentes conseguem fingir submissão a Jesus quando tudo está bem. Você conhece muitos deles, inclusive. Quando tudo estava bem, eles conseguiam fingir submissão a Jesus. Quem olhava de fora pensava, esse irmão aqui de fato submete a Jesus. Mas aí bastou dar uma ou mais coisas erradas na vida daquela pessoa, ela não mais se submeteu a Jesus. É muito fácil fingir submissão a Jesus no dia a dia, quando tudo está bem. Agora, é impossível fingir submissão a Jesus quando tudo dá errado. É impossível. Talvez agora mesmo você esteja enfrentando aflições. E em meio a essas aflições, você buscará salvação em alguém ou em alguma coisa. Ou ainda, para usar a linguagem do Salmo 37, nesses versos finais, em meio às aflições da vida, você buscará refúgio em alguém ou em alguma coisa. O ato de buscar salvação, o ato de buscar refúgio em alguém ou em alguma coisa, envolve obediência a este alguém ou a esta coisa. Se você busca refúgio e salvação em Cristo, você obedecerá. Se você busca salvação em outro, você desprezará a Cristo para obedecer a esse outro. Porque o teu refúgio é aquele que te oferece a solução para o teu problema. Essa é a questão. O teu refúgio, e na verdade o teu Senhor, é aquele em quem você confia para trazer solução ao teu problema. Se você confia em Cristo, você se refugiará em Cristo, obedecendo, porque você sabe que Jesus tem a solução para o teu problema, para a tua aflição. Agora, se você não confia que Jesus tenha a solução para o teu problema, na hora da aflição, você vai desprezar a Cristo e você vai buscar refúgio, salvação em qualquer outro lugar. E então você vai obedecer às ordens deste teu Senhor e Salvador, que não é Jesus. Você se refugia naquele a quem você se submete. Você se refugia a quem você tem como Senhor. O teu Senhor é o teu refúgio. Nessa pregação, o Espírito Santo te proporá várias questões para as quais ele exige que você dê respostas. A primeira questão é se você confia em Cristo, se você crê em Cristo como teu Senhor e Salvador. E para essa resposta, eu creio que cada um de vocês daria uma resposta. Para essa pergunta, eu creio que vocês dariam uma resposta positiva. Então a primeira questão não é tão importante assim. Porque qualquer um diria, não, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. A segunda questão é o quanto você confia em Jesus como teu Senhor e Salvador. E a terceira questão é se você confia unicamente em Jesus como teu Senhor e Salvador
a ponto de obedecê-lo e se submeter a Ele, mesmo em face das maiores aflições. E se Jesus matasse a tua mulher? Ou se Jesus matasse o teu marido? Ou se Jesus matasse os teus filhos? Você continuaria confiando que Jesus tem a solução? Se de repente a tua família implodisse? Eu estou falando de coisas que acontecem, né? Alguém nessa igreja perdeu uma esposa e alguém nessa igreja teve a sua família simplesmente nem implodiu, a sua família explodiu. Mulher foi para um lado, filho foi para outro lado. Essas não são coisas impossíveis de acontecer, porque elas aconteceram. Você confia unicamente em Cristo como teu Senhor e Salvador a ponto de obedecê-lo e se submeter a Ele mesmo em face das maiores aflições? O teu Senhor é o teu Salvador. O teu Senhor é aquele no qual você se refugia enquanto espera pela sua salvação. Refugiar-se em alguém é um ato de submissão a alguém. É um ato de obediência a esse alguém, confiando que esse alguém tem a solução para o teu problema. Ou Cristo é o teu Senhor e Salvador em todos os aspectos e circunstâncias da vida, ou então Ele não é o teu Senhor nem Salvador de forma alguma. Refugiar-se em Jesus implica obedecer a Jesus em todos os aspectos e circunstâncias da vida, especialmente em meio às aflições, provações, dificuldades, sofrimentos, tragédias. A palavra de Deus te promete hoje que Cristo te salvará, ajudará e livrará das aflições. Mas apenas se você confiar nele, a ponto de ter nele o seu único refúgio, obedecendo em tudo. Mas se você quiser Jesus apenas como Salvador, se você diz, não, esse sofrimento aqui é demais para mim, aí Jesus já está pedindo muito, eu esperava que Jesus não permitisse que isso acontecesse, agora aconteceu, eu esperava que Jesus me livrasse então dessa circunstância mais cedo, e Ele não está me livrando, agora eu cansei, eu não quero mais saber, não quero mais obedecer Jesus. Se você quiser Jesus apenas como Salvador, Ele não fará nada para o teu benefício. Porque se você rejeita o Senhor, você rejeita também Ele como Salvador. A única forma de ter Jesus como Salvador é aceitando Ele na sua completude. Como Ele é, Senhor e Salvador. Jesus é indivisível. Você não pode dividir Jesus. Você não pode, eu quero isso aqui de Jesus, mas não aquilo. O Espírito Santo insiste nessa noite, nessa pregação, para que você receba a Jesus por completo, como Senhor e Salvador. E a promessa do Espírito Santo nessa pregação é que Jesus te salvará das aflições. Jesus te ajudará em meio às aflições. Jesus te livrará das aflições se você confiar nele a ponto de ter nele o seu único refúgio, obedecendo em tudo.
E nessa pregação você aprenderá de forma prática a buscar refúgio em Jesus em meio às aflições da vida. Os versículos 39 e 40 fecham com chave de ouro o Salmo 37. Ao longo desse salmo nós observamos os ímpios prosperando por causa dos seus pecados e nós observamos os justos sofrendo. Exatamente por ter obedecido a Jesus. O justo obedeceu a Jesus e se deu mal. Já o ímpio desobedeceu a Jesus e se deu bem. É isso que está acontecendo no Salmo 37. E essa é muitas vezes a realidade da vida neste mundo. Você provavelmente já observou isso. Você provavelmente tem amigos, parentes, conhecidos que são incrédulos, que são ímpios, e eles prosperam nos pecados. E talvez você, em muitos aspectos, você, obedecendo a Jesus, você acaba se dando mal. Quando nós observamos isso, nós podemos ser tentados a desconfiar das promessas de Deus na sua palavra, nós podemos ser tentados a desconfiar da fidelidade de Deus em Cristo para o seu povo, para com o seu povo. Porque Deus promete bênçãos para aqueles que obedecem. E Deus promete juízo contra aqueles que o desobedecem. E nós observamos o contrário acontecendo. Mas, na verdade, essa realidade, ela não atenta contra as promessas de Deus, ela não atenta contra a fidelidade de Deus em Cristo para com o seu povo. Pelo contrário, essa realidade apenas demonstra o quão danoso foi para toda a criação a rebeldia da humanidade lá em Adão, lá no Jardim do Éden. Além de sofrer em função da sua obediência a Cristo, o justo muitas vezes sofre nas mãos dos ímpios. Quando os ímpios perseguem o justo e atentam contra a vida do justo. Nós observamos isso nos versículos 12. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. No versículo 14 também. Os ímpios puxaram da espada e armaram um arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. E também no versículo 32. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O justo não apenas sofre por ter obedecido, como muitas vezes ele também é perseguido pelos ímpios. E nesses momentos de aflição, em que tudo parece conspirar contra si, o justo sentirá grandemente a tentação de pecar como os ímpios pecam. Porque o justo vê o seguinte, olha, os ímpios não apenas aproveitaram os prazeres do pecado, os prazeres que eu me nego a mim mesmo em obediência a Cristo, como de fato eles prosperaram através dos seus pecados. Mas todo o Salmo 37, a mensagem central do Salmo 37 é que o justo deve rejeitar essa tentação. Olha como o Salmo 37 começa. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazeres o mal. E o justo deve evitar essa tentação. O justo deve evitar essa tentação exatamente porque no Salmo 37, Deus promete juízo sobre os ímpios.
Esse juízo que ainda não veio, que está permitindo que os ímpios prosperem nos seus pecados, esse juízo vai vir. Vários versículos do Salmo 37 fala dos ímpios sendo destruídos, da descendência dos ímpios sendo destruídas e da descendência dos justos permanecendo, os justos herdando a terra, os mansos herdando a terra. A descendência dos justos herdando a terra. Você então deve rejeitar a tentação de pecar como os ímpios pecam, exatamente porque no Salmo 37 nós observamos as várias promessas que Deus trará juízo sobre os ímpios e, consequentemente, salvação para o seu povo. E o clímax dessa salvação, obviamente, ocorrerá no retorno de Jesus, quando os ímpios serão por ele julgados e exterminados dessa terra para serem lançados eternamente no inferno, e então os justos, os mansos, aqueles que, crendo nas promessas de Deus em Cristo, não buscaram a prosperidade pelo pecado e sim pela obediência a Cristo, esses herdarão a terra. Então, o clímax dessa salvação é escatológico, é no retorno de Jesus. E ainda assim, o 37 nos dá uma esperança além dessa esperança escatológica. O Salmo 37 nos incentiva a esperarmos juízos antecipatórios de Jesus ao longo da história. Por que juízos antecipatórios? Porque esses juízos antecipam o juízo final do último dia. Nesses juízos antecipatórios, Jesus, exercendo juízo sobre os ímpios e misericórdia sobre o seu povo, destrói parcialmente os ímpios para dar dias de descanso ao seu povo. Mais ou menos aquilo que Paulo escreveu lá a Timóteo. Paulo disse que ele quer que sejam feitas orações, intercessões, súplicas a favor de todos os homens, inclusive dos reis e daqueles que estão em eminência, daqueles que exercem autoridade, para quê? Para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Na época em que Paulo escreveu isso a Timóteo, a igreja cristã não tinha uma vida quieta e sossegada. A igreja cristã estava sendo perseguida. Os ímpios estavam perseguindo os justos. A primeira leva de perseguição veio exatamente dos judeus incrédulos. Paulo era um deles lá no início, né? Paulo consentiu com a morte de alguns, Paulo prendeu muitos outros, até que o próprio Paulo se converte. Então o perseguidor passa a ser perseguido. Os ímpios judeus perseguindo os justos. Tanto os judeus quanto os gentios que haviam crido em Jesus. Paulo, quando ele incentiva Timóteo e aqueles a quem Timóteo vai ensinar a orar para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, Paulo está prevendo que em algum momento ali Jesus vai exercer algum juízo antecipatório no qual os ímpios seriam destruídos e a igreja então poderia experimentar tempos de paz e tranquilidade. E é isso exatamente que o Salmo 37 nos ensina a esperar. Esses juízos antecipatórios de Jesus. Seja através desses juízos antecipatórios, seja por meio do juízo e condenação final escatológica dos ímpios no seu retorno, é de Jesus que procede a salvação dos justos, conforme afirma o verso 39. A salvação dos justos vem do Senhor. Começa com o mas ali, exatamente porque está sendo feito um contraste com o versículo 38. Né? Quanto aos transgressores, eles serão a uma destruídos. E a descendência dos ímpios, conforme nós pregamos a semana passada, será destruída também. Agora, com relação aos justos, a salvação deles vem do Senhor. O foco do
versículo 39 não é escatológico, não. O foco do versículo 39 é exatamente esses juízos antecipatórios de Jesus. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele, o Senhor, Jesus, é a fortaleza dos justos no tempo da angústia, no tempo da aflição. Versículo 40. Se Ele é a fortaleza dos justos no tempo da angústia e da aflição, o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará porquanto confiam nele. Se você está vivendo tempos de angústia e aflição, Jesus é a tua fortaleza. Jesus é o teu refúgio. O que significa que Ele vai te salvar, Ele vai te ajudar, Ele vai te livrar daquilo que agora te aflige e te angustia. Não importa se a tua aflição e angústia é causada diretamente pelos ímpios, que de alguma forma estão te perseguindo, ou se essas angústias e aflições são causadas por circunstâncias outras. Jesus é a tua fortaleza. Jesus é o teu refúgio em toda angústia e em toda aflição. O que significa que Ele te salvará, Ele te ajudará, Ele te livrará de todas elas. E a razão pela qual Ele te salvará, ajudará e livrará é simples. Sendo Ele a tua fortaleza e o teu refúgio, você confia nele. Versículo 40. O Senhor os ajudará e os livrará, Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Uma tradução mais direta aqui no finalzinho do versículo 40 é: porquanto nele se refugiam. Porquanto nele buscam refúgio. O que nos mostra que de nada adianta ter a Cristo como refúgio se você não se refugiar nele. Imagine você uma tempestade que está caindo. E você tem a 100 metros de você um lugar onde você pode se refugiar da água, do vento e dos raios. Mas você resolve ficar parado no meio da rua. Você tem um refúgio à disposição. Mas se você não for até ele, aquele refúgio não te beneficia em nada. Ou então uma figura mais próxima do texto aqui. Você está no campo de batalha. E você tem ali a trincheira onde a tua tropa está, mas você avançou, você foi além. E agora a força inimiga te cercou. E a tua única opção de salvação é recuar. É voltar aonde você terá proteção. Se você não voltar, se você não recuar, você será morto. Cristo é o refúgio dos justos. E a evidência de que você é um dos justos é que você, no momento do perigo, no momento da aflição, você se refugia nele. Agora, como é que na prática você se refugiará em Cristo? Na introdução dessa mensagem, nós afirmamos que se refugiar em Cristo significa obedecê-lo como Senhor. E isso é verdade. Refugiar-se em Cristo significa obedecê-lo como Senhor. No entanto, isso é um tanto vago, né? Simplesmente dizer que Jesus deve ser obedecido como Senhor é algo muito vago. Nós devemos ser mais precisos do que isso. Como é que na prática você se refugiará em Cristo em meio às aflições da vida?
Você se refugiará em Cristo através da oração. Você deve orar. Ore a Deus insistentemente e em nome de Jesus para que Ele te salve de tudo aquilo que atualmente está te afligindo. Ore a Deus. Por vezes, depois de orar alguns dias ou semanas, ou talvez depois de orar alguns dias, e até mesmo anos, depois de ter orado esse tempo, sem perceber nenhuma indicação de que Jesus te livrará da aflição, por vezes você se sentirá desanimado. Você pensar, para que continuar orando? Né? De repente você até mesmo se sentirá traído por Jesus. Jesus traiu a tua confiança. Você pensou que a essa altura do campeonato ele já teria resolvido o teu problema, já teria resolvido a tua aflição, e no entanto ele nada fez. Então, ou ele não se importa com você, ou ele traiu você, de qualquer forma ele não é da tua confiança. Então, para que continuar orando? Desistir de orar é tudo o que você não deve fazer, porque qual seria o benefício de desistir de orar? O que parar de orar te beneficiaria? A única possibilidade seria se você tivesse alguém mais poderoso a quem orar. Não, Jesus é muito fraquinho. Ou alguém mais poderoso, ou de repente alguém que tenha uma boa vontade mais generosa. Jesus é muito fraquinho, ou Jesus não tem tanta boa vontade assim. Eu encontrei esse outro aqui que é mais poderoso e é mais generoso do que Jesus, então eu vou orar a Ele. O único benefício de parar de orar a Deus seria se você encontrasse alguém mais poderoso e mais bondoso do que Deus e do que Jesus. E se você encontrou, bom, então se você encontrou, siga esse a quem você encontrou. Se você realmente acha que é mais poderoso do que Deus e mais bondoso do que Deus, então siga. Né? Todas as pessoas que em algum momento rejeitaram a Jesus porque acharam que encontraram alguém mais poderoso e mais bondoso do que Deus, do que Jesus. Então você não será o primeiro a ter esse grande achado. Agora, se você não está disposto a rejeitar Jesus por completo, para que parar de orar? Só pare de orar se você for rejeitar Jesus por completo. Se você for dizer, não, eu não quero mais saber de Jesus, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de obedecer a palavra de Deus, não. Aí sim, só nesse caso é que faz sentido você parar de orar. Fora isso, não faz nenhum sentido. E não faz nenhum sentido exatamente exatamente porque se você desistir de orar, você estará se assegurando de que de fato aquilo que você quer que aconteça nunca vai acontecer. Continue orando até que uma de duas coisas aconteça. Ou até que você receba de Jesus aquilo que você pediu, ou até que você morra. Ore até você receber, ou ore até você morrer. Essa é a única alternativa para um discípulo de Jesus. A desistência da oração nunca deve ser uma opção para quem tem Jesus como seu Senhor e Salvador.
Ao orar, além de pedir que o teu problema, a tua aflição seja resolvida, você também deve incluir o pedido para que o Espírito Santo sonde o teu coração. Porque você sempre deve considerar a possibilidade de que aquela aflição, aquele problema, aquele sofrimento é Deus te disciplinando. Você sempre deve considerar essa possibilidade. E a disciplina de Deus, apenas para deixar claro, a disciplina de Deus nunca é Deus nos rejeitando. Quando Deus nos disciplina, Ele não está nos rejeitando. Pelo contrário, a disciplina é o amor de Deus agindo a favor de você para que você se volte com mais inteireza para Ele. Para que você participe da sua santidade, como escreveu o autor de Hebreus. Então, ore para que a tua aflição seja resolvida. Ore para que o Espírito Santo sonde o teu coração. E o Espírito Santo sondará o teu coração através de ti mesmo. O Espírito Santo sondará o teu coração através de uma avaliação que você deverá fazer acerca de si mesmo à luz da Escritura. Faça uma lista de todos os pecados que você ainda comete. Todos os pecados que você ainda comete, coloque numa lista. Confesse esses pecados a Deus com arrependimento e fé em Jesus. E então cesse de praticar esses pecados imediatamente. Cesse não apenas com os pecados que você comete, cesse também com todos os comportamentos e atitudes que facilitam o cometimento desses pecados. Eu estou me referindo agora àquilo que Jesus falou, que muitas vezes será necessário arrancar o olho direito, cortar a mão direita, cortar o pé direito. O olho, a mão e o pé não são pecados em si mesmos. Mas são atitudes, são comportamentos que facilitam o cometimento do pecado. Digamos que você esteja tentando vencer o pecado do vício do cigarro, por exemplo. Ou do vício do álcool. Aliás, você sabe a razão pela qual o vício é pecado? Qualquer vício. Pode ser vício do cigarro, pode ser vício do álcool, pode ser vício nas redes sociais. Porque as pessoas estão viciadas nas redes sociais. As pessoas são quase atropeladas na rua, porque elas estão andando, elas se atrevem a atravessar a rua, e elas estão com o celular aqui conversando com alguém, ou vendo a notificação de alguém no Facebook, no Instagram. As pessoas estão viciadas nas redes sociais. Você sabe a razão pela qual o vício é pecado? A razão é porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Isso significa que você deve permanecer firme e não se sujeitar novamente a um jugo de escravidão. Isso é Gálatas 5:1. O vício nada mais é do que escravidão. A pessoa viciada na nicotina, ela está escravizada à nicotina. A pessoa viciada no álcool, ela está escravizada ao álcool. A pessoa viciada nas redes sociais está escravizada às redes sociais. E se Jesus morreu para te libertar, você não pode se atrever a se colocar debaixo de algum jugo de escravidão novamente, porque Jesus morreu para te libertar.
para te fazer livre? Por que você se tornaria escravo de novo? Essa é a razão pela qual o vício é pecado, não importa qual seja o vício. Cigarro, álcool, redes sociais, não importa. Nós vamos tratar aqui de forma específica do cigarro e do álcool. Digamos que você esteja tentando vencer o pecado do vício do cigarro e do álcool. Como você vence um vício? Se afastando do objeto que te escraviza, né? E se afastando também dos gatilhos que te levam ao uso do cigarro e do álcool. Você deve descobrir quais são os gatilhos que te levam a usar o álcool e o cigarro e então cortar esses gatilhos da tua vida. Talvez o gatilho seja a companhia de certas pessoas. De repente você, antes de se converter a Cristo, você costumava beber álcool com aquelas pessoas. E agora a presença daquelas pessoas te conduz, é um gatilho para você. Esse é o olho que você deve arrancar. Essa é a mão que você deve cortar. Esse é o pé que você deve cortar. Você deve se afastar dessas pessoas. Não necessariamente para sempre. Você deve se afastar dessas pessoas até que você percebeu que você venceu de fato aquele vício e aquela escravidão. Até você perceber que você não é mais influenciado por elas. Até você perceber que agora você tem a capacidade de influenciá-las. Ou talvez o gatilho seja determinado ambiente que você frequenta. Se o cara era viciado em álcool, certamente o cara continuar frequentando um ambiente, um barzinho ou qualquer outro lugar onde as pessoas consomem álcool, certamente não é uma boa ideia. Então, se for este o caso, você deve evitar esses ambientes. Ou ainda o gatilho pode ser determinados pensamentos. Você tem determinados pensamentos e esses pensamentos te levam ao cigarro, te levam ao álcool. Você deve fugir desses pensamentos. Como é que você foge desses pensamentos? Bom, você deve substituir esses pensamentos por pensamentos que sejam de acordo com a palavra de Deus. Cada vez que esses pensamentos surgirem, interrompe tudo o que você está fazendo, leia um capítulo da Bíblia, faça uma oração e pregue o Evangelho para alguém. É assim que você foge dos pensamentos que te levam ao pecado. Aquele pensamento surgiu, tu percebeu que ele vai te levar ao pecado, para, lê um capítulo da Bíblia, ora e prega o Evangelho para alguém. Se acontecer de novo durante o dia, faz a mesma coisa. Nós vemos aqui o exemplo do pecado do vício ao cigarro e ao álcool, mas o mesmo se aplica a qualquer outro pecado do qual você deve se arrepender e desistir de cometer. Descubra quais são os gatilhos que te levam a pecar e então corte esses gatilhos da tua vida. Até o momento nós observamos que você se refugiará em Cristo através da oração e da autoavaliação na sua vida, a partir da qual você, com arrependimento e fé em Jesus, abandonará os pecados que ainda pratica. Você se refugiará em Cristo também através da Escritura, buscando na Escritura uma solução para a circunstância que te aflige. Por exemplo, talvez a tua aflição
seja um casamento não feliz. Talvez o teu casamento poderia ser mais feliz do que atualmente é. Talvez há problemas sendo enfrentados ali, né? Ou talvez problemas familiares, né? O modo correto como de lidar com filhos rebeldes. Se essa é a tua aflição, você deve buscar na Escritura soluções para essas aflições. E a Escritura tem muito a dizer acerca do casamento, né? A Escritura tem muito a dizer acerca da criação de filhos, acerca de como a família deve funcionar. Então, se essa é a tua aflição, a solução está bem na cara. Cabe você agora, então, implementar essa solução. Você deve implementar a solução sempre por completo. Jamais pela metade. Voltando à questão do casamento, né? O casal está enfrentando problemas no casamento, o casal tem que sentar junto, tem que analisar o seu casamento à luz da Escritura, buscando soluções na Escritura, e daí eles vão encontrar ali instâncias em que o homem não está amando a sua mulher como Cristo amou a igreja, eles vão encontrar instâncias em que a mulher não está se submetendo ao seu marido como a igreja se submete a Cristo, e assim por diante, e todas as aplicações disso, né? Eles vão ter que chegar num acordo. Olha, eu vou começar a fazer a minha parte. E tu tem que começar a fazer a tua parte também, porque se só eu fizer a minha parte, não vai dar certo. Né? A solução tem que ser implementada por completo. É a mesma coisa que você ir no médico, ele te passar o tratamento, mas você fizer o tratamento pela metade. Ou ainda o exemplo que eu já dei, né? Quando eu fui na dentista por causa da inflamação, da dor que eu estava sentindo aqui, ela me explicou que o dente ciso tinha crescido pela metade, tinha um buraco na gengiva, a comida entrava ali dentro, a comida não saía com a escovação, vinham as bactérias ali e inflamou, infeccionou. Ela me deu um antibiótico, ela disse, olha, tem esse cirurgião dentista aqui que é muito bom, marca a extração com ele desse teu dente ciso aqui, porque senão vai dar problema, vai voltar de novo. Eu implementei a solução pela metade. Eu comprei o antibiótico, mas não fiz a extração. 3 semanas depois, o problema voltou. Né? Então, uma solução implementada pela metade, ela não funciona. E além disso, uma solução implementada pela metade acaba se tornando pecado. Porque aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Se eu encontrei a solução para o meu problema, mas eu só quero metade da solução, eu tomei conhecimento do bem que eu devo fazer e eu estou me recusando a fazer aquele bem, e Tiago diz que eu, ao fazer isso, estou pecando. Então, além do pecado original, agora quando eu falo pecado original não estou falando de Adão, né? Além do pecado original que causou o meu problema, eu estou pecando mais uma vez ao tentar implementar uma solução pela metade. Eu estou aumentando a minha culpa, o que não é muito inteligente. Busque então na Escritura uma solução para a circunstância que te aflige. A questão do casamento da família é fácil, né? Porque está bem claro na Escritura. Agora tem outras circunstâncias que não é tão fácil assim. É necessário uma procura, uma busca mais aprofundada para encontrar uma solução. Busque uma solução e implemente essa solução. Se você precisar de ajuda para encontrar uma solução e implementá-la, você sempre pode e deve se aconselhar com a liderança dessa igreja. Se não houver solução escriturística a ser implementada,
espere em Cristo até que Ele intervenha miraculosamente para te salvar, para te livrar da aflição. Agora, eu devo fazer uma observação aqui. São pouquíssimas as circunstâncias problemáticas e aflitivas para as quais a Escritura não tem solução. São raríssimas. Talvez a maioria delas se resuma a algum tipo de doença incurável, né? Onde não há solução a ser implementada, né? Se tivesse, já se teria tomado o remédio e já se estaria curado. Então, de novo, são pouquíssimas as circunstâncias para as quais a Escritura não apresenta solução. E, na verdade, para uma doença para a qual não tem cura, a Escritura oferece a solução. É a oração que nós falamos antes. Né? Essa é a solução apresentada pela Escritura. E daí, se a gente desiste de orar, a gente está desistindo da solução apresentada pela Escritura. Mas deixa eu voltar aqui. Se não houver solução escriturística, espere até que Cristo intervenha miraculosamente para te salvar e livrar da circunstância aflitiva. Mas como são pouquíssimas circunstâncias problemáticas e aflitivas para as quais a Escritura não oferece solução, isso quer dizer que você jamais deve abandonar a procura de uma solução bíblica. Só porque na primeira leitura bíblica que você fez, você não encontrou solução nenhuma, não quer dizer que não haja solução. Talvez você estivesse apenas cego para a solução. Então a lição que nós devemos tirar disso aqui é o seguinte: nunca pare, nunca cesse de procurar uma solução escriturística para a tua aflição. Porque de repente você não encontrou na primeira leitura, mas na segunda você vai encontrar. Quanto mais você conhece a Escritura, mais Deus, mais o Espírito Santo pode te falar através da Escritura. Por exemplo, na pregação que foi feita no domingo, com base no Sermão do Monte. Eu estava ali no meu lugar ouvindo a pregação, enquanto nós estávamos lendo acerca dos dois caminhos que Jesus propõe, o caminho estreito e o caminho largo, eu me lembrei que Moisés também propõe dois caminhos para Israel, lá em Deuteronômio. Um caminho de vida e um caminho de morte. E daí eu me lembrei aquilo que Moisés fala, que Deus levantará no meio do seu povo um profeta semelhante a mim, um profeta semelhante a Moisés. Assim como Moisés propõe dois caminhos para Israel, Jesus também propõe dois caminhos. E isso eu estou pensando ali enquanto eu estou ouvindo a pregação. E daí quando Jesus propõe as duas casas, né? Uma casa edificada sobre a rocha, a outra edificada sobre a areia. Jesus diz, olha, aquele que edificou sobre a rocha é prudente, é sábio. Aquele que edifica sobre a areia, esse é insensato. E daí dá um clique na minha mente, eu penso em como Provérbios está sempre comparando o prudente, o sábio,
com o insensato, com aquele que não tem sabedoria. E daí logo eu penso Jesus, quando ele está falando essas palavras aqui, ele está recuperando aquela literatura de sabedoria do Antigo Testamento que compara o sábio com o insensato, e Jesus está trazendo tudo isso aqui, ó, tudo junto aqui. Aquele que obedece às minhas palavras, eu vou comparar ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E daí eu penso em tudo aquilo que Provérbios tinha a dizer acerca do homem sábio. Quanto mais conhecimento nós temos da Escritura, mais o Espírito Santo pode falar acerca da Escritura para nós. É por isso que você nunca deve parar de procurar uma solução para a tua aflição. Porque talvez na primeira leitura bíblica tu não achou, na segunda tu não achou, na terceira, mas daqui a pouco na 10ª tu vai encontrar a solução. Porque agora, na 10ª, tu já adquiriu conhecimento suficiente para enxergar aquilo que antes estava escondido de ti. E na verdade, nunca, mesmo depois, digamos que o teu problema tenha sido resolvido de maneira miraculosa por Jesus. Mesmo depois de ter a circunstância, a aflição resolvida, continue procurando a solução para aquela aflição. Por duas razões. A dor de barriga não dá apenas uma vez. Só porque você enfrentou já uma circunstância, não quer dizer que no futuro você não enfrentará a mesma circunstância. E daí, se agora você já tem uma solução, você já sabe, opa, agora eu sei o que eu vou fazer. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, você vai poder ajudar os teus irmãos quando eles enfrentarem alguma circunstância semelhante. Então, mesmo depois da resolução miraculosa, você deve continuar a procura da solução, tanto para o teu benefício como para o benefício dos teus irmãos. A Escritura, nós tratamos a Escritura agora no contexto de procurar uma solução, né? Mas além disso, você não deve esquecer que a tua vida não é apenas, a tua vida não se resume a essa aflição. A tua vida engloba um sem número de circunstâncias. Isso quer dizer que você não deve viver apenas em função disso que te aflige agora. Você deve viver a tua vida de forma completa nesse mundo. Isso significa que você deve obediência a toda a Escritura. Enquanto você não tiver uma solução bíblica explícita para a tua circunstância, ou seja, enquanto não haver nada que possa ser feito para solucionar a tua aflição, há muito o que fazer com relação a todas as demais circunstâncias da tua vida. Ou seja, você deve obedecer toda a Escritura. Porque a tua vida não se resume a essa aflição. A tua vida engloba todas as outras coisas. Há muito o que fazer com relação a todas as demais áreas da tua vida. Então, você deve se dedicar a obedecer toda a Escritura. E conforme nós afirmamos em pregações passadas, Deus vai usar exatamente a tua obediência em meio ao sofrimento para operar em você a santificação, o amadurecimento e, por fim, para também te livrar da circunstância que te aflige. Você se refugiará em Cristo também sendo cada vez mais assíduo aos cultos públicos da igreja. Embora a tendência seja
fazer o oposto disso. A tendência nossa, como pessoas imperfeitas que ainda somos, como crentes ainda imperfeitos que ainda somos, é, em meio à aflição, perder a vontade de cultuar a Deus. E isso é sério. Porque se você perde a vontade de cultuar e adorar a Deus em meio ao sofrimento, isso quer dizer que antes, quando tudo estava bem, você nunca de fato adorou e cultuou a Deus. Não sei se vocês conseguem compreender o meu raciocínio. Se agora, no meio do sofrimento, você não tem vontade de adorar e cultuar a Deus, isso quer dizer que antes do sofrimento surgir, quando tudo estava bem, você nunca adorou a Deus. Você só estava deixando a vida te levar. Você só estava indo com a multidão. Você só estava indo no embalo. Você não estava de fato cultuando e adorando a Deus. A prova de que quando tudo estava bem, você de fato estava cultuando e adorando a Deus, é quando você age como Jó agiu. Quando ele perdeu todos os seus bens, quando ele perdeu todos os seus filhos e quando ele perdeu a sua saúde. Ele disse: nós recebemos de Deus o bem. Que direito nós temos de recusar o mal agora? Porque esse é o sentido do que ele fala. Para termos o direito de recusar o mal, nós também não deveríamos ter aceitado as bênçãos. Mas nós aceitamos as bênçãos, nós ficamos felizes com as bênçãos. Nós ficamos felizes quando Deus nos fez prosperar, quando Deus nos fez ter vários bens. Nós ficamos felizes quando Deus nos deu uma família grande, uma família feliz. E agora que tudo foi para o brejo, que direito nós temos de recusar isso? Ali Jó demonstrou que todas as vezes que ele cultuava a Deus e adorava a Deus antes, quando tudo estava bem com a sua vida, ele de fato estava cultuando e adorando a Deus. Agora, da onde vem essa falta de vontade? Essa falta de ânimo da nossa própria carne? Ela surge porque, de algum modo, você se sente traído por Jesus. Como Jesus deixou isso acontecer comigo? Eu pensei que Jesus jamais deixaria isso acontecer comigo. A pessoa se sente traída por Jesus. Por isso ela perde a vontade e o ânimo de cultuar e adorar a Deus. Mas ainda que Jesus tenha ordenado e permitido a aflição que agora te entristece, qual o benefício de recusar-se a adorar a Deus? Por acaso Deus vai atender a tua birra? Por acaso Deus vai atender as tuas reinações? A criança que faz birra, a criança que fica reinando, Ele vai atender? Você acha que se você ficar esperneando o suficiente,
Você vai conseguir cansar a paciência de Deus da mesma forma que tu cansava a paciência dos teus pais quando tu era criança, e daí tu vai receber aquilo que tu tanto quer? Deus não é um pai tão fraco como eram os teus pais. De repente os teus pais atendiam as tuas birras. Né? De repente, se você ficasse fazendo birra, reinando, sapateando, de repente os teus pais se cansavam e quer saber, eu vou te dar aquilo que tu quer. Deus é mais forte do que os teus pais. Deus não perde a paciência dessa forma. Deus vai ficar assim, cara, continua até tu te cansar. Vamos ver o quanto vai ficar, o quanto tu consegue nessa birra, nessa reinação toda. A tua mãe não, né? Tua mãe era das antigas. Essa aí não tinha birra com ela. E nem contigo também. Nem contigo também. Eu nunca fui birrento. Eu não lembro de ter sido birrento. Outra vez, mas não era do meu costume ser uma criança birrenta, né? Eu sempre fui santo. Não, brincadeira. Claro, já comecei a apanhar desde cedo, né? Fui aprendendo desde cedo a obedecer. Então, qual é o benefício de deixar de cultuar e adorar a Deus? De novo, o mesmo que eu falei com relação à oração. Só faz sentido desistir de adorar e cultuar a Deus se você encontrou alguém mais bondoso e poderoso do que Deus. Mas se você não está disposto a desistir da fé em Jesus, então para que abandonar o culto a Deus? Para que desistir de adorar a Deus? Para quem mais você poderia ir? Quem além de Jesus teria as palavras da vida eterna para você? E além disso, além de tudo isso que nós tratamos até aqui, a pregação da Escritura certamente poderá te ajudar a encontrar soluções para as suas aflições. Além do teu dever de adorar e cultuar a Deus, ao fato de que se você se recusar a cultuar a Deus, de repente a solução para a tua aflição estará sendo apresentada e você terá perdido ela. Tudo porque quis fazer birra. Você também se refugiará em Cristo, mantendo comunhão com os irmãos. Muitas vezes o sofrimento pode te levar a querer se isolar das pessoas. Isso ocorre muito. A pessoa está enfrentando uma aflição, ela quer se isolar das pessoas. Ou isso, ou às vezes, a pessoa acaba procurando companhias que não são muito boas. Companhias que vão influenciar essa pessoa para longe de Cristo. A igreja é chamada de corpo de Cristo exatamente porque nós somos... Há muitas razões para a igreja ser chamada de corpo de Cristo, né? Uma delas é que nós somos membros uns dos outros. De modo que, se um sofre, o outro também sofre. E esse sofrimento que o outro sente é um sofrimento que certamente o levará a ajudar aquele que está sofrendo. Mas se eu não tomo conhecimento do teu sofrimento, como eu poderia sofrer contigo? Né? Se eu não sei a aflição que você está enfrentando, como eu poderia sofrer contigo e como de repente eu poderia apontar para você alguma solução? Se eu não sei que você está sofrendo.
Se você se isolou. Há uma doença muito grave, esqueci agora o nome dela, mas em que a pessoa ela não tem nenhum tipo de sensação de dor. E quando nós sentimos dor é algo terrível, né? Mas pior do que sentir dor é não sentir dor nenhuma. No sentido de não ter capacidade de sentir dor. Há uma doença muito grave no qual as pessoas não sentem dor. A pessoa pode encostar em algum objeto extremamente quente e ela vai continuar encostada ali até que de repente ela vai levantar a mão e a pele dela e a carne dela se desgrudou da mão e está grudada naquele troço quente, exatamente porque ela não estava sentindo dor nenhuma. De alguma forma, o sistema nervoso daquela pessoa não funciona de forma correta, não informa as sensações que deveriam ser informadas. Isso é uma doença. Quando os crentes se isolam uns dos outros, o corpo de Cristo naquela localidade está doente, porque a informação deveria ter sido passada não como forma de fofoca. Ah, tu sabe o que aconteceu, fulano de tal, aconteceu isso? Não como forma de fofoca, não. A informação deveria ter sido passada no contexto da comunhão entre os irmãos. Né? Estão lá os irmãos tendo comunhão uns com os outros e eles abrem então, e eles falam das suas aflições, dos seus sofrimentos. E daí um pode consolar o outro, um pode confortar o outro, como eu disse antes. De repente eu já encontrei a solução para aquele problema que você está enfrentando, mas eu não posso te dar essa solução porque eu não sei que você está sendo afligido naquela área. Então, em vez de isolar-se dos teus irmãos, ou em vez de procurar mais companhias, procure os teus irmãos em Cristo e tenha comunhão com eles. Essa comunhão proporcionará consolação, conforto e talvez até mesmo um início de solução. No mínimo, o teu irmão poderá te ajudar em oração. Certamente há muitas outras coisas que nós poderíamos acrescentar aqui. Mas para os propósitos dessa pregação, eu acho que essas são suficientes. Como então é que você vai se refugiar em Cristo? Orando, autoavaliando-se e abandonando os pecados que você ainda comete, buscando a solução para a tua aflição na Escritura e implementando essa solução, obedecendo toda a Escritura, sendo cada vez mais assíduo aos cultos públicos da igreja e mantendo comunhão com os irmãos. E algo a se destacar aqui é que isso não são passos sequenciais que você deve dar. Não é o primeiro passo é a oração, o segundo passo é autoavaliar-se, não. Tudo deve ser feito ao mesmo tempo. Não é uma questão de primeiro passo, segundo passo, não. Tudo deve ser feito de forma conjunta e de forma contínua. Ou seja, a oração nunca cessa, a autoavaliação e o arrependimento dos pecados jamais são interrompidos, a busca por uma solução bíblica jamais para, e mesmo quando uma solução é encontrada, a busca continua a fim de aprimorar a solução encontrada. A Escritura sempre deve ser obedecida na sua totalidade, o culto a Deus jamais deve ser desprezado e a comunhão com os irmãos jamais deve ser abandonada. Você confia em Cristo como teu Senhor e Salvador? Eu imagino que você responderá que sim. Mas o quanto você confia em Cristo como teu Senhor e Salvador?
Você confia o suficiente a ponto de não se escandalizar com a aflição e o sofrimento? Porque é isso que ocorre na parábola do semeador. O solo rochoso é aquele que se escandaliza com o sofrimento. Essa pessoa levantou a mão e disse, não, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, mas não creio o suficiente a ponto de não se escandalizar com o sofrimento. Você confia nele o bastante para continuar obedecendo da aflição que você enfrenta? Você confia nele bastante para continuar obedecendo, mesmo se essa obediência causar o aumento da tua aflição? Porque isso pode ocorrer também, né? Em muitas circunstâncias, a tua obediência a Jesus vai aumentar o teu sofrimento, vai aumentar a tua aflição. A questão é se você confia em Jesus o bastante para continuar obedecendo, mesmo que a tua obediência aumente a tua aflição. A única alternativa a Cristo é o pecado. Porque ou você se refugia em Cristo e obedece Ele em todas as coisas, ou você rejeita a Cristo a favor do pecado. Essas são as duas únicas alternativas, as duas únicas opções. Ou é Jesus, ou é o pecado. Você tem que responder quem tem a solução para o teu problema. Jesus ou o pecado? Aqueles que rejeitam Jesus a favor do pecado dizem que a solução para o seu problema é o pecado. Do contrário, eles não teriam abandonado a Jesus. Do contrário, eles teriam se refugiado em Jesus, tendo Jesus como seu Senhor, obedecendo a Jesus. A questão última, então, é quem é o teu Senhor. Porque o teu Senhor é o teu Salvador. Você serve aquele de quem você espera a salvação. Se o teu Senhor for Jesus, Ele será também o teu Salvador. E Ele usará a tua obediência a Ele para te livrar da aflição. Mas se o teu Senhor for o pecado, você rejeitará a Cristo a favor do pecado, para tentar, por meio do pecado, encontrar um livramento da aflição. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. A palavra de Deus e o Espírito Santo prometem que Jesus te salvará, ajudará e livrará das aflições se você confiar nele a ponto de ter nele o teu único refúgio. Há uma passagem em Isaías em que Deus repreende Israel exatamente porque Israel ergueu para si um refúgio na mentira. Deus coloca na boca de Israel dizendo o seguinte: olha, vai vir o dilúvio do açoite e esse refúgio da mentira que nós erguemos vai nos proteger, vai nos salvar. Israel
nos dias de Isaías, refugiou-se não no Senhor, refugiou-se na mentira. E a resposta que Deus deu a Israel foi a seguinte: sim, o dilúvio do açoite vai vir. Mas esse dilúvio do açoite vai ser tão forte que ele vai varrer esse refúgio de mentira que vocês ergueram. E então vocês não terão proteção nenhuma. Vocês teriam proteção se tivessem se refugiado em mim. Mas vocês preferiram o pecado. Vocês preferiram a mentira. Cristo te salvará, ajudará e livrará das aflições apenas se você confiar nele, a ponto de ter nele o seu único refúgio, obedecendo em tudo.